Vamos agora ao vivo até a Delegacia de Homicídios aqui no bairro da Xande Bebedouro, de onde fala a repórter ao vivo, a Mônica Hermílio está ao vivo nesse momento. E o que a gente quer saber com a Mônica é exatamente isso, se tem esse laudo da morte da criança, Mônica. Muito bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O perito fez todas as avaliações que eram necessárias, mas pelo avançado estado de decomposição do corpinho da criança, não deu para ter muitas informações. Por quê? Provavelmente algum animal já teria comido partes do corpo da bebê. Então, não foi possível coletar fragmentos, substâncias do pulmãozinho dela para poder verificar algumas coisas importantes nesse tipo de perícia. Também outras partes do corpo já não estavam mais, mas a perícia conseguiu identificar que se trata de uma criança, sim, recém-nascida. A gente tinha ventilado, tinha falado que poderia se tratar de uma criança de até 1 ano de idade, mas se trata, sim, de uma criança recém-nascida, porque ainda estava com o cordão umbilical na criança e de uma forma que não teria sido feito em um hospital, e sim, provavelmente teria nascido em casa ou em qualquer outro lugar que não fosse uma unidade hospitalar. Mas quem vai falar com a gente, conversar sobre isso, explicar realmente o que é que o perito disse e como é que vai ficar essa investigação a partir de agora, é a delegada Tassiane Ribeiro, ela que é coordenadora aqui da Delegacia de Homicídios. Tassiane, boa tarde, bem-vinda. Com as informações que a perícia passou para a polícia, o que é que se pode constatar a respeito desse caso? Se trata realmente de uma criança com menos de 1 ano? Boa tarde. Mônica, nós fomos acionados ontem com um achado cadavérico, de uma criança, infelizmente, e lá a gente percebeu que já estava em avançado estado de decomposição. O perito em loco não soube precisar a causa da morte, ficando a cargo da equipe do IML. Em contato com o médico na manhã de hoje, o médico que fez a necrópsia, ele também não conseguiu determinar a causa da morte, tendo em vista que não havia pulmão, alguns órgãos ali da criança, por conta do local onde ela foi abandonada, que é em meio ali ao lixo, há muitos animais, e com isso pode ter acontecido dos animais terem comido, a parte dos órgãos da criança, Mas se trata de uma recém-nascida, uma bebê aí do sexo feminino. Recém-nascido, o médico me informou que de 2 a 3 dias no máximo aquela criança teria nascido e provavelmente não nasceu ali no hospital, tendo em vista um grande fragmento do cordão umbilical ali junto ao corpo dela, A gente iniciou a investigação, a gente sabe que a gente vai ter uma certa dificuldade, mas já estamos coletando algumas imagens lá pelo bairro. E a gente também conta com a colaboração aí da população, o Disque Denúncia 181, para que a gente possa avançar aí na investigação. Delegada, algum fragmento de roupinha, algum objeto próximo ao corpo que pudesse dar indícios de quem seria essa criança? O perito de local de crime coletou alguns vestígios. A gente vai comparar se realmente tem alguma ligação aí com a criança, Mas como eu falei, como foi ali num terreno onde a população costuma despejar lixo, tinha bastante objetos ali que, de certa forma, dificultou um pouco o trabalho da perícia. Mas a polícia aí está à procura e a gente agradece aí o apoio da população também. É um local onde as pessoas colocam lixo, mas próximo, existe a possibilidade de ter alguma câmera de segurança que possa aí sim ajudar nesse trabalho que a polícia está realizando? Sim, a equipe já está providenciando, inclusive, a coleta dessas imagens. Com o inquérito concluído, o que acontece? Como é que a polícia vai proceder de posse das imagens? Como é que é esse procedimento a partir de agora? Primeiro a gente tem que identificar quem teria deixado aquela criança ali, E o médico também não soube precisar, por conta do pulmão, que não havia mais lá na criança, se a criança nasceu com vida ou não. O fato é que tem uma criança abandonada lá com fragmentos de cordão umbilical recém-nascida, E provavelmente esse parto não foi feito em maternidade. Delegada, ela estava em meio a pneus. Há possibilidade de alguém ter tentado tocar fogo na criança ou
o estado que ela estava apenas por causa do sol, por causa do estado de decomposição? Aí é o perito que sabe informar melhor, mas assim, como eu estava em meio aos pneus, é possível que alguém tenha ateado fogo e de repente atingido um pouco a cabeça dela, né? Mas o crânio estava intacto, não tinha sinal de hemorragia. Nem de lesões? Nem de lesões no crânio. O perito também não conseguiu visualizar nem arma de fogo, nem arma branca. Então, basicamente, é isso aí que a gente tem até então. Delegada, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com a delegada Tassiane Ribeiro, ela que é coordenadora da Delegacia de Homicídios. Então é muito importante, Wilson, que as pessoas, porque ninguém desaparece com uma barriga de grávida da noite para o dia se o bebê não tenha nascido. Então, se você conhece alguém que estava grávida, né, até bem pouco tempo, e de repente essa mãe aparece sem a barriga da grávida, né, e sem esse bebê, sem que ela tenha feito uma doação, né, legal, sem que ela, enfim, sem que o bebê tenha nascido de repente sem vida. Se você conhece essa mãe que de repente o bebê só desapareceu e ela não sabe explicar onde está esse bebê, aciona o Disque Denúncia 181 para que a polícia possa identificar essa mãe, essa genitora ou qualquer outra pessoa que tenha feito isso com essa criança, né, que deveria ter, de acordo com a perícia, de 2 a 3 dias quando foi jogada nesse lixão, Wilson. Uma pena, uma tristeza a gente ter que noticiar mais um caso de violência, mais um caso como esse, Wilson. Muito bem, Mônica, é terrível realmente. Deixa eu só aproveitar enquanto a delegada está com você aí para fazer uma pergunta. É o seguinte, se os legistas conseguiram detectar se a criança foi deixada no local já morta, né, por conta talvez de um aborto causado, ou enfim, ou se a criança foi levada até o local com vida e agonizou até a morte nesse local. Se eles têm essa resposta, por favor, Mônica. Eu já tinha conversado com a delegada sobre isso, vou pedir para que ela explique novamente. O Wilson está questionando se os peritos já sabem se essa criança já foi levada ao local sem vida ou se ela foi deixada no local agonizando e morreu no local onde ela foi deixada. Então, em contato com o médico legista, né, que fez a necrópsia da criança agora pela manhã, ele me informou que não deu para averiguar essa situação, porque o pulmão dela não foi localizado, né? O pulmão já não estava junto ao corpinho dela. E aí, por isso, ele não teve como determinar a causa da morte e nem determinar se a criança nasceu com vida ou se ela foi deixada lá com vida e veio a falecer, né? Ou se ela nasceu sem vida, né? Então, ficou aí nessa dúvida, tendo em vista que o pulmão dela, né, que é o órgão que consegue fazer o exame, não estava junto ao corpo dela, provavelmente por ação de animais ali em meio ao lixo, né? Wilson, tem mais alguma pergunta? Não, Mônica, perfeito. Infelizmente é isso, nós vamos ter que ficar com essa incógnita, porque realmente é um órgão muito importante para dizer a causa-morte, se ela morreu asfixiada, se ela morreu do parto e outros traumas mais, mas é uma forma terrível, né, se deixar uma criança, mesmo que sem vida, largada num local onde se deposita lixo, né, terrível, muito bem. Muito obrigado, Mônica, agradeço a delegada Tassiane Ribeiro também pela disponibilidade, pelas informações, as investigações vão continuar e eu creio que talvez a população da região possa ajudar através do 181 a polícia, para poder não querer se identificar, e as câmeras de vídeo monitoramento possam ajudar também as investigações e descobrir quem foi que fez uma maldade como essa. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. A gente tem visto, né, durante esses meses agora, uma sequência, né, de crianças sendo deixadas. Trouxemos duas vezes aqui falando sobre a questão da adoção legal, que se você não tem condições de criar a criança, se por algum motivo você concebeu a criança e você não, enfim, foi aquela gravidez que de repente não estava planejado e você é pobre, não tem condições, você pode sim, no momento, você não teve o bebezinho, a bebezinha, custava nada chegar e estava, olha, vou ter a bebê e não tenho condições de criar. Procurar aí o conselho tutelar e falar, olha, eu não tenho condições de criar, ou eu não quero ter essa criança, não quero criar essa criança, não me vejo como mãe, sei lá, de qualquer forma. Conversa com o conselho tutelar, nada vai acontecer com você. Porque aí você vai legalmente doar essa criança para que uma família possa dar a ela o amor e o carinho que ela merece. Agora, da forma que estão fazendo, dessa forma terrível e covarde que fizeram, agora é crime. Agora, se você for pega, mãe, você vai pagar e responder pelo crime de abandono, de incapaz,
de homicídio, né? Porque você jogou a criança, ninguém sabe se morta ou viva, enfim, não se faz isso. Eu não consigo entender como é que uma mulher que gera durante 9 meses o seu fruto, a sua continuação, dentro do seu ventre, e que de repente no momento que dar à luz, um momento tão importante para todas as mulheres, você acaba despejando aquela coisa que é tão vulnerável, que precisa tanto do seu apoio, da sua atenção e do seu cuidado, que você joga no lugar onde você despeja o lixo. Eu sinceramente não consigo entender, peço inclusive até que essas pessoas achem essa mãe, que ela deve estar precisando até de uma ajuda psicológica, porque eu continuo dizendo, no dia que o homem, talvez por ser mais bruto, enfim, mas a mulher que tem o sentimento da maternidade, que tem o poder lindo da maternidade, jogar a sua prole, jogar aquilo que ela gerou na sua barriga, no local de lixo, para que a criança morra, mesmo que ela tenha nascido morta, sinceramente é difícil a gente conseguir compreender. Vamos torcer que a polícia consiga fechar o cerco e a gente consiga descobrir quem foi que fez isso e por que fez isso. Uma pena.